Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Bom dia a todos. Vamos fazer a leitura de preparação do ambiente do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 46. Vós, entretanto, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Reconhecer o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença, antes os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo, em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres na miséria do Senhor. Graças a Deus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao primeiro trabalho do P3F de 2021 e nós vamos pedindo a todos que procurem neste momento esquecer as suas preocupações diárias, esquecer os seus problemas,
Vamos procurar respirar profundamente por 3 vezes, enchendo os nossos corações de ar, o hálito de Deus, e expirando tudo que é negativo, formas e pensamentos negativos. Vamos nos unindo aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, acerenando os nossos pensamentos. E vamos, neste momento, pedindo para que sentem confortavelmente em suas cadeiras, se afastando dos ruídos externos, entrando em sintonia com este ambiente de paz, de serenidade. E nós vamos mentalizando da esquerda para a direita anéis intensamente brilhantes, passando pelo coronário azul, em seguida cobrindo com o branco. No cardíaco, um rosa vindo de Maria de Nazaré, nos trazendo muito amor. Expandimos e entrelaçamos nossas auras em fraternidade e amor para fazermos uma prece em conjunto e recebermos o passe espiritual. Agradecemos aos benfeitores espirituais que prepararam este ambiente em que nos recebem com muito amor e carinho. Agradecemos às equipes de segurança de Ricardo que fazem a proteção dos nossos trabalhos. As equipes de limpeza que cuidadosamente fazem toda a higienização. Agradecemos o cinturão e a cúpula de luz colocada que nos liga à espiritualidade maior. Mentalizamos um grande arco-íris vindo de nossa casa-mãe, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, até nós. Mentalizamos a nossa casa expandindo intensa luz. Deus, nosso Criador e Pai eterno, Jesus, amado Mestre, ao iniciarmos agora os trabalhos de passes em favor de todos os nossos irmãos necessitados aqui presentes, que devem receber tratamento. Enviai os vossos trabalhadores iluminados e bondosos, a fim de que realizem do lado espiritual os tratamentos nesses irmãos. Para isso, vos pedimos que sejam reunidos em nosso recinto os fluidos benéficos do Sol, das estrelas e de todo o universo. E também reúnam aqui as emanações fluídicas benéficas, renovadoras, curadoras, normalizadoras das plantas medicinais, Senhor. E que assim seja formado um reduto fluídico benéfico em nosso meio, com teto fluídico por cima, paredes fluídicas benéficas aos lados, com portas e janelas, pisos embaixo e tudo o mais que for necessário. Como reuniões fluídicas benéficas que se estendem em torno dos aplicadores de passes, para que possam captá-las e transmiti-las através de seus pensamentos e bons sentimentos. E por meio de suas mãos, nos tratamentos para a normalização e a cura dos necessitados. Senhor Jesus, com auxílio dos benfeitores espirituais, cujo orientador maior é Razim, equipes de Brogotá, Itaporã, Calípica, Bezerra de Menezes, Meimei, Maria de Nazaré, e nosso venerável mentor desta casa, Lauro Machado, Mãe Joana e todas as fraternidades presentes.
Graças a Deus. Damos assim por aberto o início dos nossos trabalhos de hoje com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos elevando os nossos pensamentos aos nossos pedidos de tratamento físico-espiritual. Fazendo os nossos pedidos neste momento, nós vamos proferindo a prece a Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e enfermos. Movimenta as tuas falanges, amiga, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e da humildade, do conhecimento e da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho, e eu começo agradecendo a toda a administração da Casa Lauro Machado por mais essa oportunidade de estar aqui aprendendo, para poder falar um pouquinho mais para vocês, irmãos, estudando, né, tendo a oportunidade de estudar para poder falar alguma coisa. Agradecer ao Espírito Lauro Machado, que é o nosso mentor da casa, ao meu mentor espiritual, ao qual eu peço que intua meus pensamentos para que eu leve as melhores palavras para os irmãos que vão estar aí me ouvindo do outro lado, né? E vamos lá,
né? Hoje nós vamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a parte que fala dos bem-aventurados, os misericordiosos. O capítulo que nós vamos falar é o capítulo 10. Nós vamos falar do item 7 e 8 de o sacrifício mais agradável a Deus. Eu vou ler ele inteiro, porque é pequeno, e depois a gente comenta, fala sobre esse capítulo, tá bom? Vamos lá. Item 7. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus, versículos 23 e 24. Item 8. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim, a oferenda será agradável, porque proveniente de um coração puro e de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo tua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade. Todo mau pensamento contra seu irmão tem que ficar para fora. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras. Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com o teu irmão, se quiseres ser agradável a Deus. O trecho é curto, mas é direto, né? É forte, é direto. E se nós encaixarmos isso no nosso dia a dia, na nossa vida atual, vamos ver que muitos de nós fazemos, na maioria das vezes, a coisa muito errada, né? Ele fala aqui sobre os judeus, né? Antigamente, na época de Moisés, era muito comum os seres humanos fazerem sacrifícios, né? Para agradar a Deus. Isso bem antes de Jesus, né? Eles matavam sua melhor ovelha para oferecer a Deus, o seu melhor gado. Eles, em alguns povos aí, em algumas partes do mundo, eles ofereciam até ser humano como sacrifício, né? Os incas, os maias, oferecia ao Deus Sol, né? As pessoas para que tivesse boa colheita. As pessoas se sujeitavam ao sacrifício e achavam que assim elas estariam mais próximas de Deus. Era uma época de pouco conhecimento, né? De pouco estudo, de pouca reflexão. Era um momento mais bruto, né? Na época de Moisés foi assim, ficou assim por muitos anos, né? E isso foi mudando com a vinda de Jesus. Moisés, ele falava de um Deus severo, vingativo, né? Que ensinava pelo castigo, né? Pelas pragas. O Jesus já foi mostrar um Deus carinhoso, né? Que queria ver o amor entre as pessoas,
dava preferência do amor entre as pessoas, entre os irmãos, acima de qualquer coisa, né? Antes de qualquer guerra, qualquer adversidade, o importante era a paz entre as pessoas, o amor, o crescimento, né? E com isso ele foi mostrar para todos, ele começou a mostrar para todas as pessoas que já tinham um pouco mais de conhecimento na época, muito mais hoje do que antes, que o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício próprio, né? É o sacrifício de você afogar o seu orgulho, ir até a outra pessoa e pedir desculpa, fazer uma boa ação, fazer uma caridade, levar um alento a quem está precisando, levar um alimento para quem tem fome, pedir perdão para quem você ofendeu. Se alguém veio, brigou com você, de repente a pessoa está até errada, né? Mas tentar apaziguar e mostrar que você, mesmo ela estando errada, você ainda assim a perdoa e não tem ressentimentos, né? É difícil isso, né? Depende da situação, é complicadíssimo, né? Como é que a gente releva fatos, às vezes, tão gritantes da nossa vida, porque temos na nossa mente que aquela pessoa, apesar de tudo, ele é nosso irmão, nossa irmã, e nós temos que perdoar mesmo, né? E que Deus ali do alto, dentro de nós, onde esteja, Ele é o nosso Pai comum, e como qualquer outro pai, qualquer outra mãe, quer ver a paz entre seus filhos, né? Quer ver os irmãos vivendo bem um com os outros. Então, é difícil você perdoar muitas situações e ir lá e fazer as pazes e viver bem com essa outra pessoa. Então, esse é um sacrifício muito grande, e é justamente esse sacrifício que agrada a Deus, né? E o altar que ele fala aqui, deixe sua oferenda, a sua oferta diante do altar e vá pedir perdão ao seu irmão. Esse altar, na verdade, não é mais aquele altar, aquela pedra onde colocaria a ovelha para sacrificar, ou o ser humano, nada. Esse altar, ele é o seu sentimento, é o seu coração, né? É você mesmo, né? Por isso que eu digo, a igreja, mesmo a casa espírita onde a gente frequenta, os templos onde a gente frequenta, são templos simbólicos. O templo real mesmo, ele está aqui, ó, dentro do seu semblante, no seu coração, na sua mente. Esse é o templo verdadeiro. E é esse templo que a gente tem que erguer, tem que deixar forte, construir alicerces que dificilmente cairão. E essa força, esse alicerce, ele vem da fé que a gente tem em Deus, ele vem dessa capacidade que uns têm mais, outros têm menos, né? Alguns não têm nada, uns têm de forma extrema, que só de observar a lágrima escorre do nosso rosto, né? Mas cada um tem o seu nível de proximidade a Deus, e isso é o que estabelece esse alicerce dentro do nosso templo interior. E é esse templo que vai ficando cada vez mais forte conforme esses sacrifícios que realmente fazem o nosso Pai eterno feliz, né? Engrandece a nossa alma, engrandece o nosso conhecimento, porque quanto mais em paz a gente estiver nesse mundo, melhor será o nosso aprendizado, mais oportunidade a gente vai tendo de evolução, né? Quanto mais amigos nós temos, tudo fica mais fácil, não fica? Fácil no sentido não exatamente de não ter que ir lá e trabalhar, mas até mesmo de ter um trabalho, né? O fato de ter um amigo, eu tenho uma indicação para um trabalho. O fato de ter um amigo, um ou mais amigos, vários amigos, quer dizer que eu tenho auxílio para um trabalho pesado, que talvez eu sozinho não desse conta. Eu tenho mais amigos, eu tenho pessoas que me dão conselhos
para rumos melhor para eu tomar, pessoas com mais experiências que vão me ajudar em momentos complicados, não de ir lá e fazer para mim, mas me dar um apoio ali moral mesmo, né, intelectual, moral, para que eu tome a decisão correta. Ouvir várias opiniões boas, não aquela opinião que a gente vê no Google, né, na internet, num blog, né, mas aquele conselho do que o amigo que se preocupa com você, que entende a sua situação e com esse sentimento vai tentar pensar junto contigo o melhor caminho a ser tomado e tal. Então, ter quanto mais amizades boas a gente tem com nossos irmãos, melhor é a nossa vida, melhor é a nossa experiência. Quanto mais inimigos nós temos, pior fica a nossa situação. Em vez de ter um amigo que te indica para um trabalho, você pode ter um inimigo que quando você chega para o trabalho já fala, ó, esse daí não é legal. E na verdade você pode ser a pessoa melhor do mundo para aquela função, para aquele trabalho. Mas pela inamizade, por um segundo que poderia ter conversado com essa pessoa e ter apaziguado a energia entre você e essa pessoa, interferiu lá na frente e tirou a oportunidade de uma experiência boa num trabalho, num passeio, numa festa, num estudo, né, uma oportunidade de uma bolsa de estudo numa faculdade. Então, para diversas coisas boas, acaba atrapalhando. E isso vai gerando atraso na nossa evolução moral, intelectual, né, rumo a Deus. Então, por isso que, para Deus, o maior sacrifício é aquele que a pessoa ela não se importa de se humilhar para ficar bem com o seu Pai. Porque Ele está acima de tudo, né, no seu sentimento, na sua vontade, e sabendo que o maior desejo dele é que você evolua, que você cresça, seja inteligente, seja bondoso, né, seja grandioso, né? Então esse é o maior sacrifício para que se pode fazer a Deus. Né? Hoje em dia, você vê muitas pessoas fazendo promessas, né? Prometer ir ajoelhado até uma certa distância, deixar de comer uma fruta que gosta. Por exemplo, eu adoro comer banana, né? E eu vou falar, não vou comer banana durante um ano, né? Poxa, qual é a maior alegria dos pais, na maioria das vezes? Não é ver seu filho com saúde, bem e se alimentando direito, né? Então, que propósito teria eu deixar de comer algo bom, lógico, sem gula, e gula também é um pecado, mas que propósito para Deus teria um filho deixar de comer algo que gosta, por exemplo, né? Acho que isso não faz diferença para Deus, né? Você ir ajoelhado daqui até a cidade mais próxima, subir as escadarias da catedral lá da Nossa Senhora Aparecida, que eu gosto muito, né, na igreja velha lá, que tem aquela escada enorme, né, que até para subir andando fica sem gás, tem gente que sobe de joelhos, né? Mas tudo bem que é um jeito talvez de você forçar um propósito mental, né? Ter um jeito, uma coisa que te força a concentrar, porque às vezes a gente ainda não sabe parar e fazer. Às vezes uma oração não precisa durar 3 dias, uma noite inteira, ter uma vigília, né? Uma oração pura, um momento de fé verdadeiro, faz você se comunicar com Deus em fração de segundos. Deus entende o que você precisa, e quando a sua fé é pura, verdadeira, a sua concentração é grande, você não precisa de mais do que segundos, uns minutinhos para se concentrar, né, alinhar seu pensamento com Deus e transmitir o seu desejo, a sua vontade, a sua necessidade, né, o seu pedido de ajuda, de auxílio, que será transmitido com certeza para os nossos mentores, para os espíritos de luz, que de um jeito ou de outro eles vão tentar nos auxiliar, né? Então, quando você oferece algo material para Deus, de certa forma não tem muito sentido. Primeiro porque
nós viemos para esse mundo sem nada, né? Nós vamos embora desse mundo sem nada. Por quê? Tudo que nós temos aqui foi emprestado por Deus para nós, inclusive o nosso corpo é emprestado, né? É um presente de Deus, temporário, porque ele vai ficar aqui, nós não vamos levar embora, né? Esse corpo vai ficar aqui, o meu, o seu, de todos nós vai ficar aqui. O meu carro, a minha casa, até meu livro aqui do Evangelho vai ficar aqui, eu não vou levar ele embora comigo, né? Então, tudo isso é emprestado de Deus. Que sentido tem eu oferecer isso de volta para Deus, né? Uma ovelha, uma vaca, né? Um ser humano em sacrifício, né? As minhas frutas que eu vou deixar de comer, né? Um carro que eu não vou mais andar, né? Não tem sentido, né? Você estaria oferecendo para Deus o que já é de Deus, né? Por isso que o que realmente satisfaz o nosso Pai eterno, é ver a gente feliz um com o outro, com o coração cheio de amor, com vontade de ajudar um ao outro, né? De fazer caridade, de aprender, de evoluir. E é sacrifício por quê? Pela nossa ignorância, a minha ignorância, não é fácil. Muitas vezes a gente tem que parar, se concentrar muito, rezar, pedir para Deus, para a gente ter o melhor pensamento, para tirar os maus pensamentos da nossa cabeça. Basta um problema num trânsito, numa fila de banco, numa fila de supermercado, alguém furou a fila ali, pronto, você vira fera, você quer esganar aquela pessoa, seus pensamentos. Às vezes você nem saiu do lugar, você não falou com ninguém, mas você tem pensamentos tão perversos. Eu tenho, você tem, a maioria de nós temos isso, que às vezes eu mesmo, assim, de repente eu tô tendo aquele pensamento, assim, eu paro, nossa, eu não posso fazer isso. Mas nós fazemos isso, porque a nossa evolução espiritual ainda é pouca, né? Nós precisamos evoluir mais. Mas sabendo disso, tendo consciência disso, nós já estamos um passo muito grande de melhorar, né? Quando eu sei que meu pensamento mal ali foi ruim, eu paro, tento ouvir uma música, eu tento olhar para o lado, eu tento respirar mais fundo, né? Penso em Deus, muitas vezes até dirigindo, principalmente sozinho, eu até rezo, né? E peço a Deus, por favor, me oriente meus pensamentos para que esses pensamentos perversos sumam da minha mente, que eu não quero isso para mim. Isso deve ser influência de alguma energia ruim, algum espírito mais nervoso que está perto de mim. Eu não quero que ele me influencie assim. Quero que os espíritos de luz, por favor, ajude esse espírito perverso para que ele pare de me influenciar e para que ele seja mais feliz. Isso é o que eu tento pedir. Então, acho que a gente agindo assim, tentando aprender, entendendo os nossos pensamentos, entendendo a situação que a gente está, nos colocando no lugar certo, analisando a nós mesmos, é muito difícil isso. Então, primeiro a gente tem que se perdoar, a gente tem que se tratar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se estudar, nós temos que fazer a nossa reforma íntima e, com certeza, perdoar o próximo, ajudar o próximo, pensar mais no semelhante, pensar mais, não só o semelhante que está dentro da sua casa, no seu trabalho, mas todos, né? As pessoas que você encontra na rua, no supermercado, nas lojas, na escola, na faculdade, na padaria, onde estiver, são nossos irmãos e a gente tem que aprender, mesmo que seja um pouquinho por dia, a gente tem que aprender. E eu estou aprendendo, é muito difícil, não é fácil. Eu tenho certeza que para muitos deve ser tão simples, né? E um dia que a gente chegar lá na frente, a gente vai olhar e vai para trás e vai pensar, poxa, como é que eu não conseguia fazer isso? É tão fácil ser bom para Deus, né? Eu espero que eu chegue lá, consiga um dia olhar para trás e falar assim, nossa, eu venci. E é tão simples fazer isso, e na minha ignorância lá no passado eu não conseguia compreender, mas hoje eu compreendo. Espero que eu chegue lá, espero que todos vocês também cheguem lá e não seja mais necessário fazer sacrifício, né? Seja
Só é necessário continuar amando uns aos outros e amando a Deus. E eu tenho certeza que nós vamos ser muito felizes, tá bom? Uma ótima semana para todos. Perdoe a si mesmo, perdoe o próximo, rezem bastante, peçam orientação e que sejamos cada vez melhores. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Nós vamos neste momento pedindo a todos os nossos irmãozinhos que se encontram à frente do computador, se preparando para o tratamento do P3F, que possam colocar a sua garrafinha de água do seu lado, lembrando que não deve ser água com gás, simplesmente água natural. Nós vamos pedindo às equipes espirituais da nossa casa, dirigidas pelo nosso irmão Lauro Machado, direcionando os fluidos benéficos de luz trazidos das cachoeiras, das plantas medicinais, dos rios, e colocando, Senhor, o fluido benéfico ao tratamento físico e espiritual de cada um dos irmãozinhos cujas garrafas de água se encontram ao seu lado. Pedindo também que sejam fluidificadas as águas de todas as caixas de água dos lares de todos os nossos assistidos, que sejam fluidificada a água da nossa caixa de água da Associação Espírita Lauro Machado. Que toda a nossa região, a nossa cidade, todos os hospitais, asilos, possam receber os fluidos benéficos em todas as águas dessas caixas de água, das garrafinhas de água, de todos aqueles que necessitam receber o tratamento físico e espiritual. Que os fluidos sejam direcionados a estas águas, trazendo muita luz, trazendo a harmonia e sendo colocado o medicamento necessário ao tratamento de cada um que se encontra neste momento ligado à nossa casa e a este trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Orientando aos nossos irmãos que as águas fluidificadas devem ser tomadas um cálice ao dia, ou
ao levantar-se ou ao deitar, após as suas preces. Graças a Deus. Então vamos elevando o pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e desejamos assim, Senhor, muita paz, muito amor, muita luz e harmonia. Todos os nomes que se encontram na caixinha azul, que seja derramado bênção de paz, de saúde, de equilíbrio. Que Jesus abençoe a todos, conforme as suas necessidades. E abençoe também todos os nomes que estão sendo pelo site. Que seja derramado bênção de paz, de amor, de saúde, de luz e de harmonia. Que Jesus abençoe a todos, Senhor. Que todo encontre a paz, o amor, a fé, a esperança e a perseverança. E graças a Deus. Vamos elevando o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, Maria Santíssima, a Deus nosso Pai, e rogando a eles por todos os desencarnados que estão com os seus nomes no site do Lauro Machado. Vamos vibrando por todas as pessoas que desencarnaram com esse vírus e de outras formas também. Que eles possam ser acolhidos no plano espiritual com muito amor, muito carinho, pelo plano espiritual. Que eles possam aceitar a ajuda e acompanhar nossos irmãos do plano maior para um hospital, depois para uma escola e depois até trabalhar para ajudar os outros irmãos que aqui ficaram. Vamos rogando principalmente por todos que morreram sentindo a culpa por algo que fizeram e não tiveram tempo ou o orgulho não deixou de pedir perdão. Vamos rogando por esses, que eles possam se libertar desta culpa, que eles possam se arrepender e aceitar o desencarne como uma forma de libertação. E vamos fazendo uma vibração para esses irmãos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Vamos todos manter a sintonia, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade que nos dá de trabalho. E vamos vibrando pela casa, vamos vibrando por todos os trabalhadores, vamos vibrando por toda a vizinhança da casa, vamos vibrando pelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais, tanto as vítimas de pandemia, quanto aquelas que estão com outros males. Vamos vibrando pela família dessas pessoas que estão sofrendo. Vamos vibrando também pelos prisioneiros, pela família dos prisioneiros. Vamos vibrando por aqueles que estão desabrigados, que estão nas ruas, passando frio. Vamos vibrando por todos aqueles que estão sofrendo. Vamos vibrando, graças a Deus, pela casa que dá assistência a essas pessoas. Vamos vibrando pelos trabalhadores que trabalham na área da caridade. Vamos vibrando a todos. Graças a Deus.
Nesse momento, nós vamos agradecer ao plano espiritual que assistiu a todos nós, irmãos à distância de nossa casa, a qual foi enviado todos os mensageiros espirituais para levar os medicamentos a cada lar, a cada irmãozinho, restaurando a saúde física e espiritual. Agradecemos com muito amor e carinho todas as fluidificação de todas as águas em todos os lares, colocados ali medicamentos necessários a todos os nossos irmãos para o seu fortalecimento. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos a Francisco de Assis, agradecemos a legião de espíritos médicos, paramédicos do plano espiritual que nos assistiu. Agradecemos o contato desses nossos irmãos através da internet, trazendo sempre no seu coração aquela certeza, fé, esperança na ajuda divina do nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecemos a todos os colaboradores da nossa casa, sintonizando conosco, participando dessas vibrações junto conosco. E assim, queridos e amados irmãos, nós vamos encerrando essa iluminada tarefa da assistência espiritual do P3F desse mês. Agradecendo a Jesus, a Lauro Machado, a Mãe Joana, todas as nossas atividades que vão iniciar esse mês, pedindo a Jesus a sua sagrada e divina proteção. E assim nós dizemos: Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os mentores da nossa casa, de Lauro Machado, Mãe Joana, nós damos por encerrado os trabalhos do dia de hoje. Graças a Deus.